Olá, quero falar um pouco sobre publicações científicas e como lê-las. Antes de mais nada, espero que todos tenham seguido os passos que indiquei, as comunicações, as assinaturas que recebem os recursos. Esta é a página do curso da UC Berkeley do outono, onde os recursos serão carregados a cada semana, e temos as duas gravações. Além dos slides usados na palestra, também temos dois links de leitura para os artigos de DSEC e de Química 2. Eu já havia passado este link do DeepSeek, que é o do DeepSeek R1, que na verdade foi o que despertou muito interesse na aplicação do Reinforcement Learning sobre o modelo base do DeepSeek V3. No entanto, o que eles acharam mais relevante foi o modelo base que saiu. Na verdade, depois do dia 18 de fevereiro, em vez do dia 22 de janeiro. Eu acho que vale a pena ler os dois. Este é mais impactante em relação ao modelo que lançaram do DeepSeek R1, mas este oferece uma base sobre como treinaram o modelo base, e isso é relevante para os temas da primeira apresentação. O outro artigo é o de Química 2, e antes de entrar nos artigos, quero dar uma orientação sobre o que são as publicações científicas e seu papel em nosso processo de aprendizado e na indústria em geral. Vou tentar nivelar. Vou abordar aspectos desde os mais básicos até os mais avançados, simultaneamente. Não se preocupem se não entenderem tudo imediatamente. Haverá oportunidades mais tarde de usar outros recursos que os ajudarão a entender mais a fundo os temas mais complexos ou que são mais desconhecidos. Primeiro, comento que há semelhanças e diferenças entre ciência e engenharia. Aqui, na verdade, estamos vendo ambas as coisas quando estamos estudando inteligência artificial. A ciência é a descoberta de novos conhecimentos, e a engenharia é a aplicação da ciência a casos de uso ou desenvolvimento de ferramentas. O método científico é um processo pelo qual se descobre novos conhecimentos. Muitos de vocês já o conhecem. Começa com uma hipótese, que é uma ideia de como as coisas podem funcionar em algo que anteriormente não havia sido estabelecido, e o design de um experimento que possa comprovar ou rejeitar essa hipótese. Então, há a parte da experimentação, que é realizar o experimento projetado, e os resultados, que seriam as observações, as descobertas. E depois uma discussão sobre se a hipótese é aceita ou rejeitada com base nas evidências. E finalmente, a conclusão, que inclui as implicações para o futuro. Essa estrutura também podemos ver nas publicações de engenharia ou que combinam ciência, conhecimentos inovadores, novos algoritmos com a engenharia em sua implementação em novos modelos e novas ferramentas. Primeiro, quero comentar sobre a importância da reprodutibilidade na ciência aberta. É muito importante poder reproduzir os resultados de outros cientistas de outros laboratórios para assegurar que as descobertas deles têm veracidade e que não é apenas algo que eles podem criar magicamente em seu laboratório, mas sim algo que pode contribuir para o conhecimento e o desenvolvimento universal. Então, a reprodutibilidade e o aproveitamento do conhecimento prévio são fundamentais na ciência e na engenharia. Isso, por sua vez, destaca a importância de modelos abertos no campo da IA. É muito interessante que tenham como convidados pessoas dessas grandes empresas que, principalmente, embora já estejam mudando, lançam modelos proprietários, modelos fechados. A OpenAI já começou a lançar seu modelo aberto. Google também tem Gemma. A Microsoft também lançou alguns modelos abertos. Eles veem para onde as coisas estão indo e reconhecem o valor da ciência aberta. No entanto, os modelos de ponta desses laboratórios comerciais proprietários são segredos guardados que, para desencorajar ou não empoderar sua concorrência, não compartilham livremente o que há de mais avançado, mas liberam o Grok 2 ou uma versão limitada de um modelo como o GPT-OSS, que não se compara ao GPT-5. Assim, podem participar da comunidade científica e contribuir com coisas de valor, enquanto mantêm sua vantagem competitiva. Mas o que acontece quando há um convidado de uma empresa de alto perfil é que as pessoas querem perguntar sobre sua empresa. Conte-me os segredos. Conte-me sobre sua organização. O que você pode compartilhar? No entanto, como essas coisas são protegidas, o convidado claramente disse nice try, boa tentativa, mas eu não posso falar sobre isso. Vou falar sobre DeepSeek, vou falar sobre Química 2, vou falar sobre modelos abertos. Coisas que me fazem pensar. Seria bom, em algum momento, convidar pessoas desses laboratórios para falar sobre esses modelos. As pessoas que os construíram. Apesar de que os laboratórios comerciais também estão estudando esses modelos, porque faz parte da indústria, é estudar essas publicações. Então, quero compartilhar isso como contexto para que vocês entendam. Falando sobre a estrutura de uma publicação científica, vocês poderão ver que há um paralelo com o método científico que mencionei. Primeiro de tudo, começa-se com o resumo, o abstract. Na verdade, quando se busca no archive, pode-se encontrar
a página que tem o resumo, e esta página aqui tem o ABS no URL, tem os autores. Você pode ir à página do autor para ver outras publicações do autor ou da organização, e assim você pode fazer uma referência cruzada das publicações desse autor. Para aqueles que não estão familiarizados com o Archive, é o recurso principal na comunidade científica, principalmente na inteligência artificial, nas ciências da informação e também em muitas outras ciências. Isso é considerado um arquivo de pré-impressão, daí vem o nome. Esse X é uma letra grega xi, então é um jogo de palavras que dizem archive. Pré-impressão significa que ainda não foi publicado em uma publicação revisada por pares, que é revisada pelos colegas da indústria e passa por um processo muito rigoroso de revisão e avaliação antes de ser publicada em uma revista prestigiada, como seria a publicação de uma conferência como ICML, ICLR ou NeurIPS, etc. Então, isso permite que as publicações cheguem ao público mais rapidamente, porque esse processo de revisão por pares e a publicação em uma conferência pode ser muito demorado, pode levar 6 meses, 9 meses. Enquanto isso, a indústria continua avançando. Por isso, o perfil desse tipo de publicação tem crescido muito. De sistemas como este, e este é o que por padrão se destacou como o autoritativo que pode permitir que as pessoas publiquem suas descobertas de maneira mais pontual e o mundo possa aproveitar esse conhecimento sem esperar um ciclo de 6 ou 9 meses para que saia uma publicação oficial. Então, na página do resumo do Archive, você pode ver o resumo, o abstract. Às vezes, ali mesmo, eles podem compartilhar algum URL para um recurso como um GitHub, um Hugging Face, onde tem os modelos disponíveis. Então aqui você pode ver informações extensas, não apenas sobre a teoria do que estão publicando e as métricas de avaliação e tudo isso. Muitas vezes isso está presente no próprio README, mas também pode-se ir a um recurso como, olha aqui, você pode baixar aqui, estão os links. Aqui está no Hugging Face, então você já pode ir ao Hugging Face e ver o Model Card, que é a página onde o modelo está presente e tem muitas das mesmas informações do README. Talvez seja idêntico, mas também tem essa outra aba de Files and Versions, e aqui é onde você pode baixar esses arquivos de Safe Tensors. Você não faz isso manualmente, você faz com a ferramenta CLI do Hugging Face, que é parte da biblioteca Hugging Face Transformers, que é o que mais se padronizou. Também existe uma alternativa ao Hugging Face na China, chamada Model Scope, que às vezes tem novidades que saem na China antes de chegarem ao Hugging Face. Estou me desviando um pouco do roteiro, mas é para mostrar um pouco sobre o que são os modelos, como podem ser baixados, como estão disponíveis e o tipo de recursos que são compartilhados como parte de uma publicação científica. Isso faz parte de um aspecto importante da reprodutibilidade da ciência aberta, porque, embora não seja um modelo completamente aberto, já que não compartilham os dados de treinamento nem o pipeline de treinamento que usaram, eles compartilham os pesos dos modelos. Isso é muito importante por duas razões. As pessoas podem executar o modelo e verificar as avaliações que fizeram com os benchmarks abertos. E, por outro lado, os provedores de serviços de inferência podem oferecer esse modelo como parte de suas APIs. Assim, você pode usar o modelo sem precisar executá-lo localmente em uma GPU ou em um cluster de GPUs. Dependendo do tamanho do modelo, isso está fora do alcance da maioria das pessoas. Então, é necessário contar com provedores que disponibilizam o modelo. Para isso, é essencial que os pesos estejam disponíveis. Pronto. A estrutura da página do resumo no Archive, que é uma entrada de onde se pode acessar a publicação em formato PDF. Também há algo que chamam de experimental, que é vê-lo como HTML. Tem um pouco mais de navegação, tem coisas que às vezes funcionam bem, coisas que às vezes não funcionam tão bem. Vocês podem experimentar para ver qual serve melhor, qual gostam mais no modo escuro ou claro, etc. Mas principalmente o que se usa para a distribuição de um artigo. É um PDF renderizado com base em LaTeX. Em algum momento podemos falar sobre isso, sobre como gerar um artigo desses seguindo as estruturas e o padrão da publicação que o exige. Podemos fazer esse exercício. Pronto. Então, continuando. A estrutura de uma publicação científica começa com o resumo e o que chamo de uma imagem de capa, que é algo chamativo. Cada um dos benchmarks aqui destaca que o DeepSeek, um modelo aberto, é melhor que outros modelos comerciais ou está no mesmo nível do OpenAI O1. Isso foi o que chamou a atenção do mundo. Fez com que as pessoas percebessem que os modelos abertos e os modelos chineses, e há uma grande interseção aí, estão no mesmo nível e, em alguns casos, já estão superando os modelos comerciais ocidentais em alguns benchmarks. Então, por isso criou o momento DeepSeek, do qual se tem falado muito. A imagem de capa pode comunicar a importância com alguns benchmarks, então chama a atenção, e de uma vez é como a manchete, é como o que faz com que alguém queira tirar um tempo para ler o resto do artigo. Explica o impacto que tem e a relevância além disso.
Temos, em alguns casos, um índice que é muito útil. A introdução fala sobre o contexto, o background e uma abordagem que seria como a metodologia de implementação, falando de engenharia, ou de design experimental, falando de ciência, que é como vão fazer as coisas para atender, digamos, a motivação que poderia ser parte da introdução. Qual é o problema? Quais são os desafios que querem superar? Por que estão fazendo este trabalho? O que esperam alcançar? Então, isso é como o que e o porquê, e este é o como. Como é que fazem isso? Depois da metodologia, vêm os resultados, que seriam as avaliações, os benchmarks, como se saíram, e uma discussão que seria basicamente se a hipótese foi aceita ou rejeitada, falando em termos do método científico. É que mostram os resultados que foram produzidos com base nessa experiência, e assim então pode-se entender o impacto e a relevância do que estava sendo destacado com os benchmarks mencionados inicialmente. Finalmente, há uma conclusão, e a conclusão, além da discussão, fala sobre o impacto futuro do que isso implica. As implicações para o futuro, para a indústria, para um campo, para certa tecnologia, para alguma abordagem, é aí que se pode começar a especular sobre o impacto deste artigo ou as fases a seguir para trabalhos futuros. Também pode ser um chamado à ação para a comunidade colaborar na exploração mais profunda de certos temas. A conclusão também pode falar sobre limitações e, como mencionei, o trabalho futuro. Finalmente, pode-se ver contribuições ou referências, o que é muito importante quando se vai além de um artigo, especialmente se você está lendo uma publicação chamada Review Paper, que podemos ver em breve, pois elas agregam muitas referências do campo. Então, como mencionei, é muito bom seguir a estrutura para que você não se sinta tão perdido ao ler tantas páginas. Neste caso, olhamos 16 páginas, vou mostrar os artigos agora, não vou entrar em detalhes muito profundos. Mais tarde, podemos analisar com recursos adicionais. Eu também quero me familiarizar mais com o material, quero que explorem por conta própria e se acostumem a navegar pela sobrecarga de informações, que entendam como extrair algo de tantas palavras e compreendam que as coisas são entendidas em iterações, com uma profundidade que aumenta cada vez que você revisita o artigo e o lê de uma maneira diferente, mais profunda, entendendo algo que aprendeu em outro lugar, ou tendo a experiência de analisar algo. Então, não tentem entender tudo de uma vez, entendam que isso é algo que se faz ao visitar o artigo várias vezes. Este é o artigo do DeepSeek R1, como mencionei, tem as seções que vimos no início, fala sobre o DeepSeek R1.0, que é o modelo base e com aprendizado por reforço, falam sobre o algoritmo que usaram, como fizeram o modelo de recompensa, a estrutura do treinamento, o desempenho, o processo de evolução, o momento em que conseguiram obter raciocínio e depois as limitações que encontraram com isso, que acabaram chamando de DeepSeek R1.0 e depois abordaram com o que chamam de Cold Start, um início a frio, que ajudou a tornar o processo de reforço mais eficaz, e o que fizeram ali com o que se chama Rejection Sampling, que podemos analisar mais a fundo, basicamente é uma maneira de fazer curadoria dos dados usados para treinamento e Supervised Fine-Tuning, que é um dos princípios fundamentais que também podemos analisar para o treinamento de um modelo. Finalmente, a destilação, que é como aplicaram este modelo com modelos menores, usando o modelo DeepSeek R1 como mestre e os outros modelos como alunos para dar-lhes a capacidade de raciocinar e pensar. Então, tudo isso está nesta seção, após a introdução do approach. Podemos ver as descrições matemáticas, as comparações de diferentes benchmarks, podemos ver curvas de treinamento, os detalhes do experimento. Já então falam dos benchmarks, muitos benchmarks com suas referências, como usaram os prompts para avaliar quais eram os baselines com quem comparavam, como configuraram a avaliação, o conceito de passa 1 comparado com PASC é algo importante para olhar mais tarde, falando da confiabilidade. Uma coisa é funcionar como uma demo pré-gravada 1 vez em 10, e outra coisa é funcionar em produção 9 de 10 ou 10 de 10 vezes. Então isso é algo interessante para olhar. Depois, tabelas de avaliação. Algo muito comum, se não viram neste tipo de tabela, é que colocam em negrito o número mais alto. Assim você pode ver facilmente, escaneando com os olhos, todas as linhas que estão em negrito. Para DeepSeek R1, são as linhas em que esse benchmark teve a pontuação mais alta. Este modelo DeepSeek R1, em comparação com os outros modelos que usaram para comparar, aqui, em algumas ocasiões, Cloud 3.5, Sonnet ou OpenAI O1 obtiveram uma pontuação superior, mas podem ver que a pontuação mais alta foi alcançada pelo DeepSeek R1.
Então, acostumem-se a poder escanear as tabelas e olhar os números em negrito para fazer uma referência, dado que são tantos benchmarks em diferentes áreas, que é bom obter vários benchmarks por área e entender que o desempenho vai ser diferente dependendo do benchmark. Um benchmark não é autoritativo, é preciso olhar o panorama completo de todos os benchmarks, e assim você pode rapidamente escanear. Seria bom talvez mostrar isso de maneira gráfica, mas você pode começar a ver os padrões com os olhos simplesmente vendo os números e as tabelas, muito ajudado pelo negrito, então tenham isso em mente quando estiverem vendo esse tipo de tabelas. Finalmente, como mencionei na discussão, falando sobre destilação comparada com aprendizado por reforço quando aplicada a diferentes modelos base. E falam sobre o processo do modelo de recompensa de processo e a busca em árvore de Monte Carlo, que é uma metodologia interessante para explorar várias possibilidades. Não vou me aprofundar muito nisso agora, mas é uma maneira de fazer algo como Inference Time Scaling, embora seja muito custosa e ainda não tenha demonstrado viabilidade. No entanto, teoricamente, é interessante poder explorar uma árvore de opções e assim encontrar a melhor opção para aprofundar mais o processamento. Finalmente, como lhes comentei, a conclusão, as limitações e o trabalho futuro, falando de vários aspectos aí e as referências no futuro para olhar algo mais a fundo, é importante ver as referências para ver qual é o trabalho prévio que comentam e a gente se põe a buscar todos esses artigos, e normalmente são muitos, estamos falando de dezenas até centenas de referências. Neste caso, é uma quantidade moderada. Quando se está fazendo uma pesquisa profunda sobre um artigo, a gente acaba olhando as publicações na seção de referências para ir além, então tenha isso em mente para o futuro, quando tiverem entendido a fundo um artigo e quiserem fazer um trabalho relacionado, talvez ajude visitar as publicações às quais se referem nesta última sessão. Pronto, vamos para o artigo que foi mencionado aqui como a primeira leitura, que é o DeepSeek V3, o que saiu depois, que é o modelo base sobre o qual fizeram o Reinforcement Learning para criar o R1. Aqui falam sobre Multi-Head Latent Attention, MLA, da arquitetura MOE, que foram validados no DeepSeek V2. Então essas coisas não são novas, eles já fizeram isso antes, mas aqui alcançam novos feitos em termos de desempenho e como se comparam com a versão anterior. Aqui você pode ver que o azul escuro é o V3, o azul claro o V2, pode-se ver uma melhoria significativa, muito significativa, e também compara com outros modelos abertos, incluindo modelos comerciais como os do GPT-4o e Claude 3.5 Sonnet. Como podem ver, estão no mesmo nível, ou, em vários casos, melhores que esses modelos comerciais ou quase tão bons. Por isso também chamou muita atenção. O que mais posso comentar sobre este artigo? Olhando o índice, ele tem uma estrutura um pouco diferente, não tão alinhada com o método científico que mencionei, mas depois da introdução, fala sobre a arquitetura Multi-Head Latent Attention, MOE, infraestruturas, e já sobre o treinamento, a inferência e o deployment, sugestões para hardware. E aqui se fala sobre pre-training. Algo que foi um grande tema da palestra é o pre-training, que é o post-training. Aqui falam sobre o post-training, então por isso este artigo é mais relevante do que o que compartilhei inicialmente para aprender esses conceitos de treinamento de um modelo, quais são as etapas de treinamento de um modelo, quais são as coisas envolvidas aí. A conclusão e anexos sobre esses Ablation Studies. Quero falar sobre Ablation Studies. Isso é uma parte importante de entender para uma publicação científica e para uma ferramenta que seja lançada, porque isso principalmente ajuda assim que a atribuir causalidade a algum componente de um sistema complexo. O que é um estudo de ablação? Tentei traduzir como estudos de ablação segundo o Google Translate, mas ablação sem o H é uma palavra que tem um contexto diferente na cultura em espanhol, um contexto clínico de reduzir arritmias cardíacas, mas está relacionado etimologicamente, provém do latim tardio ablatio, que significa ação de tirar ou separar, que é o que busca fazer um ablation study, tirar coisas e ver o que acontece. Assim pode-se ver se, ao tirar essa coisa, ainda funciona tão bem ou não. Assim pode-se atribuir que de todas as 30 coisas que fizeram aqui, essa coisa tem tal efeito porque fizeram um experimento onde tiraram essa coisa e assim, então podem atribuir por perturbação um elemento de causalidade desses componentes. Por exemplo, aqui eles têm algo chamado Multi-Token Prediction, MTP. Então treinaram dois modelos, um pequeno e um grande, e fizeram um modelo base e um modelo com MTP. De novo, como mencionei, em negrito, há alguns empates ou algumas ocasiões em que há alguma melhoria na versão original, então nem sempre é algo que tem um poder estatístico
ou é 100% confiável, mas pode-se ver que na maioria das vezes, de acordo com o benchmark, o componente de Multi-Token Prediction teve um efeito contributivo positivo que melhorou a pontuação. Então, pode-se ver, eles fizeram isso, mas isso realmente importou? Segundo isso, sim, importou, porque fizeram um ablation study em que compararam sem e com e viram a diferença entre as duas coisas. Quando alguém está fazendo algo e dizendo que fez tais coisas, é muito importante, se quiser que seja aceito em uma publicação peer review, que se façam ablation studies para poder demonstrar que as coisas que se diz que contribuíram realmente contribuíram. Também o mesmo com essa coisa que chamam de estratégia de balanceamento sem perda auxiliar, com e sem perda auxiliar. Então aqui a linha de base também é um modelo pequeno e um grande baseado em perda auxiliar e sem perda auxiliar. E pode-se ver escaneando os negritos sem ter que imaginar o tamanho das barras, que há uma superioridade em geral, de usar essa versão que o Ablation quis, onde removeram algo importante para ter em mente, que é um estudo de ablation. Este artigo é mais longo, como podem ver, em vez de 16 páginas, chegamos a 35, então demorariam talvez o dobro ou mais para aprofundar, mas recomendo que olhem essas sessões, olhem pelo menos até o nível que possam entender a arquitetura dessas coisas, e vou mostrar algo que ajuda muito com isso, e o que é a infraestrutura, e como se integra com isso que implica, e o pre-training e o post-training. Então isso vai ser uma boa base para entender algum nível. Não precisam entender todos os detalhes, mas tentem extrair alguma informação aí. Aqui falam de GRPO. Group Relative Policy Optimization, que é o algoritmo que usaram para Reinforcement Learning. Podemos falar profundamente sobre algoritmos de RL, e é algo que farei mais tarde, inclusive os incentivei a me seguirem em diferentes plataformas. Ontem compartilhei alguém perguntando sobre uma publicação do GRPO, se vale a pena ou é puro hype, e compartilhei duas que são relevantes. Se em algum momento quisermos aprofundar, ainda não saíram todas as temáticas aqui, mas em algum momento talvez haja um foco em Reinforcement Learning. Será uma boa oportunidade para olhar alternativas ao GRPO ou analisar GRPO, PPO e DPO, ou seja, Direct Policy Optimization, e entender então quais são as diferenças entre esses algoritmos e suas implicações. Acho que isso lhes dá uma base sobre este paper do DeepSeek V3. Finalmente, temos o artigo de Química 2, novamente o resumo. Aqui falam de várias coisas, apresentam um novo otimizador. Os otimizadores são importantes para otimizar e para parâmetros. No processo de aprendizado, comumente se usa muito o otimizador Adam, mas tem havido bastantes avanços nesse campo também, pois eles têm uma melhoria sobre um otimizador chamado Malm, que demonstraram ser instável. Então eles apresentam o MoanClip, que adiciona um processo que o estabiliza. Tem coisas aqui importantes para a IA agencial, faz com que este modelo funcione bem como um agente com tarefas de execução de ferramentas, de seguir instruções, e falam dos benchmarks, e sempre aqui a imagem de capa mostrando isso, como se relaciona no ecossistema, mostrando que é quase tão bom quanto o modelo mais caro e poderoso do Claude 4 Opus, melhor que vários outros modelos, incluindo o que a Qwen 3235 lançou. Melhor que o GPT 4.1, não comparam contra o O3, mas mostra que este é um modelo poderoso, é um modelo muito poderoso, muito interessante. Isso foi publicado em julho, eles lançaram um avanço recente em 5 de setembro, algo que falei no último episódio do podcast que acabei de subir, é um laboratório que tem o apoio da Alibaba. Apesar de a Alibaba lançar o Qwen, eles também apoiam o Kimi, é um laboratório pequeno e muito inovador. No mesmo dia que saiu o DeepSeek R1, saiu o Kimi K1.5. Não era completamente aberto, tive um convite para mexer nele, mas quase ninguém soube sobre esse modelo, talvez porque não estava completamente disponível, mas era muito interessante academicamente. Na verdade, eu aprendi sobre esse modelo em uma aula anterior, deve ter sido na primavera. Vocês podem ver as aulas anteriores deste MOOC, e aqui podem ver todos os slides e as palestras. Então, em uma dessas palestras, eu vi, deve ter sido alguma em janeiro, que acabava de sair a primeira versão do Kimi K1.5, além do DeepSeek R1. Então, o laboratório Kimi é muito interessante e algo importante para ficar de olho. Como podem notar, aqui direto ao ponto não há índice, então é um pouco mais difícil se orientar, a menos que se perceba que os PDFs têm uma estrutura interna baseada nesses cabeçalhos, e dependendo do cliente que vocês têm, o leitor que vocês têm, podem ter esse índice navegável, algo muito útil para se orientar. Eu sugiro sempre olhar o índice primeiro antes de começar a ler. É como ver a arquitetura de um sistema
antes das linhas de código, assim vocês podem orientar seu conceito mental muito melhor antes de começar a entender. Veja, aqui falam sobre o pre-training, sobre o Monclip, os dados, a arquitetura, a infraestrutura de treinamento, a receita de treinamento, estão um pouco abertos quanto a isso. E o post-training, o SFT, o RL, a infraestrutura de RL, então podem revisar todos esses conceitos que foram discutidos na palestra do MOOC sobre pré-training e post-training e essas técnicas também de avaliação, como avaliaram o post-training, como avaliaram o pré-training. A avaliação é importante, é um tema complexo, como foi comentado nessa palestra, e a avaliação de segurança dos guardrails, limitações, conclusões e já os créditos, coisas adicionais que são como anexos que não fazem parte, já que vêm depois das conclusões, são como dados extras que não são fundamentais para entender a mensagem principal que estão compartilhando. Uma coisa interessante deste artigo era a curva de treinamento, que foi destacada em negrito, literalmente. Veja como é genial essa curva de treinamento, porque há curvas de treinamento que têm alguns picos normais. Isso significa que conseguiram chegar a um modelo com um processo muito estável e com bom desempenho. Estou comentando isso porque vou mostrar uma comparação que diz que isso não é nada de outro mundo, mas é interessante. Eles têm bons diagramas que ajudam a comparar diferentes aspectos do treinamento e, na verdade, é um artigo bastante fundamentado e muito bem feito, além da qualidade do modelo. Uma coisa que foi muito apreciada e reconhecida foi a qualidade do relatório técnico deste artigo. Aqui estão novamente as tabelas de comparação de diferentes modelos proprietários e abertos, e podemos ver em negrito como o Química 2 se destaca. Mas, bem, eles estão comparando contra o R1 apenas com o V3, não estão comparando com o Quantry Thinking. Isso talvez seja o Instruct. Sempre é necessário olhar essas tabelas de comparação não só pelo que incluem, mas também pelo que excluem, porque isso faz a gente pensar de maneira crítica. Não necessariamente estão tentando esconder algo, mas é muito comum que tentem apresentar seu modelo como o melhor do mundo, e talvez de maneira estratégica excluam alguns modelos comparativos. O professor John Pais, da comunidade, compartilhou algo interessante sobre um spike em neuros baseado na neurociência, um modelo que lançaram que é eficiente em termos de computação. E interessante o conceito, e claro, eles apresentam a tabela comparativa. Olha, somos melhores que todos os outros. Mas esses outros modelos são muito antigos. Comparam contra Llama 2, acho, nem mesmo 3 ou 4 e coisas assim. Então, às vezes, isso é por causa do ciclo de publicação. Embora uma publicação tenha acabado de sair, muito antes estava disponível o modelo anterior, ou demoraram muito tempo para fazer as avaliações quando começaram, ainda não havia saído o outro modelo. Há várias razões pelas quais isso pode acontecer, nem sempre por razões desonestas, mas é algo com o qual se deve ter cuidado, ter em mente quando se vê essas tabelas em negrito, quais são as contrapartes, para entender exatamente. Igualmente, aqui estão comparando contra a Sonnet 4 e podemos ver que, em alguns casos, sim, Sonnet 4 ainda é melhor, ou Opus, mas não é, está quase no mesmo nível em várias coisas, em algumas um pouco menos. No entanto, é uma boa primeira aproximação para olhar a referência de maneira gráfica, de maneira tabular, assim, então é preciso começar a olhar esses papers de maneira crítica. Vou comentar sobre isso. Minha primeira experiência lendo artigos científicos foi talvez por volta de 2000 ou algo assim, fazendo alguns cursos de pós-graduação em ciência da computação biológica ou biologia computacional, em biologia de sistemas computacionais, e estávamos analisando publicações muito técnicas de pessoas que você diria que são muito inteligentes e um monte de estudantes de pós-graduação lá, e eu como intruso, jovens que não tinham um percurso acadêmico. No entanto, o professor, que era muito bom, nos ajudou a pensar de maneira crítica, a avaliar esses artigos que, embora venham de grandes laboratórios de mentes brilhantes, podem cometer erros, podem representar mal ou ocultar dados. Então, é bom ler de maneira crítica, pensar quais são as limitações, quais são as possíveis falhas que podem existir além do que se vê. É um bom convite para que não se intimidem com tanta tecnicalidade e a imensidão dos laboratórios que produzem isso. Como indivíduo amador tendendo a profissional, você já pode começar a entender certos conceitos e a ler de maneira crítica, algo fundamental para o seu desenvolvimento e o desenvolvimento da indústria. Então, convido vocês a ter esse tipo de pensamento, a não apenas ler um artigo e aceitar tudo como uau, isso é o melhor do mundo, porque em alguns casos você vê isso, mas em outros é como eles querem apresentar.
é uma habilidade que se desenvolve com o tempo, mas algo que convido vocês a ter em mente como algo para desenvolver. Pronto, aqui terminei de rolar pelo Química 2, vocês podem ver as referências que estão enumeradas, é fácil perceber que são mais extensas, 91 referências, então se alguém for fazer uma pesquisa profunda sobre o Química 2 e suas referências, será um trabalho mais demorado e extenso. Para terminar, quero compartilhar um recurso que vai ajudar visualmente a entender muito sobre isso. Vocês podem olhar os temas de arquitetura de uma maneira muito mais visual, mais acessível. Há um cientista, eu o chamo de cientista, também é engenheiro, excelente, chamado Sebastian Haschka. Ele é uma pessoa muito boa e escreveu este livro chamado Build a Large Language Model from Scratch e o mantém atualizado para a implementação de modelos do zero em vários casos. Ele disponibiliza os pesos de treinamento, porque nem todos têm os recursos ou os dados para treinar essas coisas, mas além de ter os pesos, ele mostra como integrá-los dentro de uma arquitetura. É um processo bastante poderoso e também envolvente que talvez alguns de nós possamos começar a enfrentar. Ele vende este livro, ou a editora vende este livro, e você pode comprá-lo na Amazon ou em muitos lugares, como O'Reilly. Se você tiver o apoio corporativo ou os recursos, pode comprar uma assinatura na O'Reilly que custa cerca de R$ 300 por ano, e você pode ler todos os livros do mundo da O'Reilly. É um dinheiro bem investido se você vai ler livros técnicos. R$ 300 pode estar fora do alcance para muitos, e não estou dizendo que é algo necessário, mas se tiver a oportunidade de influenciar sua empresa e dizer: olha, este é um bom recurso que nos permitiria ter acesso a uma grande fonte de conhecimento. É algo que encorajo a fazer, porque você terá acesso a uma quantidade imensa de publicações, e assim também pode apoiar os autores desses livros. Além disso, também há um repositório aberto onde ele tem todo o código relacionado a isso. Basta procurar LLMs from Scratch Sebastian Haschka. Eu vou compartilhar os links também. E você vai encontrar onde ele tem um monte de notebooks. Então você tem que comprar o livro para poder brincar com o código que ele tem, embora eu recomende. Porque ele, há pouco tempo, isso é algo recente, lançou esse recurso incrível em seu blog. Vou me inscrever para pagar seu blog, mas ele tem a versão gratuita do blog. Eu os encorajo, como eu disse, a se inscreverem em blogs, não apenas os meus, ou do Centro de Excelência, ou do MOOC da UC Berkeley, mas também em outras fontes de conhecimento que vão alimentar seu conhecimento e o algoritmo para que se exponham a mais informações. Chama-se The Big LLM Architecture Comparison, e ele continua atualizando com novos modelos, que saem, tem comparação visual das arquiteturas de vários modelos, incluindo os que estão saindo agora. O primeiro é o primeiro que vimos no DeepSeek V3, e R1 usam a mesma arquitetura. R1 tem Reinforcement Learning sobre o modelo, fala do Multi-Head Latent Attention, como mencionei, é algo que eles destacam, fala do Mixture of Experts, que também é algo que destacam, e são como as coisas que ajudam muito a diferenciar esses modelos, e tem esse tipo de diagrama onde se pode entender. Não se preocupem, os que não entendem nada disso são coisas que podemos estudar mais a fundo mais tarde, mas o Token Embedding, a normalização na atenção, e aqui é um callout onde se vê em detalhe. Como funciona o Multi-Head Attention Normal, tem-se um Input Query Key em Value, aqui há uma compressão do Key, do Value, e então isso reduz a memória do KV Cache, que é algo fundamental para a inferência eficiente. E depois, normalização Mixture of Experts, normalização final e camada de saída. Então, essa é a arquitetura geral, em termos bem amplos, deste modelo. Aqui você também pode ver, esta é uma tabela retirada do artigo anterior do DeepSeek V2, onde também falam sobre esses diferentes componentes e MLA. Então, como podem ver, isso não é algo novo, mas é algo que destaca seus modelos, falam de Mixture of Experts aqui, a diferença entre um modelo denso e um modelo MoE, em que para cada token apenas certos especialistas são ativados. Isso não economiza memória, porque é necessário carregar todos os especialistas na memória, mas economiza muito no processamento da GPU, porque são menos parâmetros ativados no processamento de cada token, então é possível fazer menos computações para processar o token, algo muito importante quando não se está apenas processando localmente para si mesmo, mas também se for um servidor, um provedor de inferência, e tem 1000 pessoas, ou 1000 de pessoas conectadas, aí a eficiência de computação entra em jogo muito mais, independentemente da memória necessária para carregar o modelo, o que é necessário é processá-lo com bons tokens por segundo. Então, aqui se fala sobre o que é o MoE Layer, os recursos que se economizam, embora o tamanho do modelo seja de 171 bilhões de parâmetros, apenas 37 bilhões de parâmetros são ativos em cada passo. Além disso, aqui mostra, bem, o resumo fala de outros modelos,
O modelo Olimo 2 é um dos modelos mais abertos, comentei várias vezes sobre isso. Esta é uma organização que se destaca pela sua transparência nos dados de treinamento e no código e nos relatórios técnicos. Eles estão fazendo uma grande contribuição para a humanidade e para a indústria com seu trabalho. Também colaboram com a Hugging Face para o treinamento do Small LM. É uma colaboração muito boa. E recentemente saiu outro modelo aberto, Apertos, que também comentei no último podcast. Espero que se junte a esse consórcio desses grandes laboratórios que estão fazendo um bom trabalho. Assim, então, entende-se o que é chamado de Pareto Frontier, que é quando se olha para dois fatores como o treinamento e o desempenho, e se vê que é uma curva, é um trade-off. Então, às vezes é como comparar maçãs com laranjas, dizer isso comparado com aquilo quando tem parâmetros diferentes, mas se puder ver a curva, pode-se ver que algo está na ponta da curva ou além, e assim então pode-se entender essa Pareto Frontier, que é a fronteira em que se destaca a relação ou a proporção entre dois parâmetros diferentes, algo importante para entender quando sai esse tipo de diagrama, esse tipo de publicação. Muitos detalhes técnicos sobre Olmo Gemma 3. Falamos sobre Gemma 3, que é o modelo aberto do Google, falamos sobre Mistral do Llama 4, certo, quando saiu este, e podemos ver as comparações com outros modelos do Qwen 3. Aqui mostram os modelos densos, que são os pequenos, e os grandes, que são os Mixture of Experts. Então aqui podemos comparar DeepSeek V3 com o Qwen 3, que é um modelo 1/3 do tamanho. Por isso, essa outra comparação talvez não fosse muito justa, porque é como uma liga de peso diferente, literalmente. E normalmente se quer comparar com modelos do mesmo peso ou um pouco maiores para dizer, olha, temos melhor desempenho com um modelo menor. Assim, pode-se mostrar o poder e a eficiência do modelo Small LM3, que mencionei antes. Aqui podem ver um tipo de Pareto Frontier de tamanho de modelo, como estava comentando, e de quando ganham. Então, está mostrando que esta é uma alternativa interessante para modelos bem pequenos. Estamos falando de 3 mil milhões de parâmetros, super pequenos. Por isso, o nome Small M, Small, SM ou L é como um coloquialismo no mundo da engenharia de IA para dizer pequeno de maneira fofa. Há uma organização Small AI que é muito boa, então vou mandar mais tarde recursos relacionados a eles. E já isso também é outra piada. Temos o ROPE que vimos antes deste NOPE, que é No Positional Embeddings. Enfim, Química 2, agora chegamos ao Química 2, e aqui é onde diz, olha esta curva, que era tão estável, compare com a do Olmo, e esta azul, que é a versão anterior do Olmo. Mas se querem falar de uma curva de treinamento suave, nada como esta, isso é de outro mundo, de outro mundo. Então algo para reconhecer e apreciar o que o Olmo está fazendo aí. E já, finalmente, esta é uma ótima gráfica comparativa, já que estamos vendo esses dois modelos, como podemos comparar DeepSeek V3 R1 ou Química 2. Este é um modelo gigante de 1 bilhão em 1 trilhão americano, 10 elevado a 12, 10 elo 12, e podemos comparar, olha, este tem mais cabeças de atenção, essa é a diferença na mobile layer. Quantos experts tem? Quantos estão ativados em cada momento? Há muitas semelhanças. Os dois usam HOP para a atenção. Há coisas muito parecidas e algumas leves diferenças na arquitetura. Então, recomendo muito este recurso para poder entender, sem precisar entender cada detalhe em um nível amplo, visual grande, a arquitetura desses diferentes modelos. Deixo isso com vocês. Aqui há mais modelos, como o aberto da OpenAI, o Grok 2.5 que lançaram, e o GLM, que é um modelo muito interessante lançado pela Jipu AI, que tem o domínio, o melhor domínio de IA, ZAI. Recomendo dar uma olhada nesse modelo, há um chat gratuito, mas também via OpenRouter, porque é um modelo poderoso. Poderoso em termos de sua capacidade de usar ferramentas e seguir instruções. Eles têm um plano de assinatura que acho que custa R$ 9 por mês, e é de uso muito mais alto que o do Cloud Code. Então muitas pessoas estão migrando de uma assinatura com Cloud Code para a assinatura do GLM 4.5 e o usam com Cloud Code ou com outros editores. Altamente recomendado, esse modelo acabou de ser lançado recentemente. Por isso digo, ele continua sendo atualizado. Isso é de 17 de setembro. Em 11 de setembro saiu o Qwen 3 Next, para quem não sabe. É um modelo sparse, super sparse, porque em comparação com o anterior Qwen 3, que tinha cerca de 30 ou 32 mil milhões de parâmetros com apenas 3 ativos, acho que era 30 e era comparado ao de 32, embora tivesse apenas 3 ativos, este Qwen 3 Next em vez de 30 tem 80, e ainda tem apenas 3 ativos, o que faz com que a velocidade seja brutal, o custo, a eficiência de custo seja brutal. Pelo que mencionei, o que pesa para a memória é quantos você tem carregados, então não será fácil para ninguém carregar isso localmente, a menos que tenham 2 GPUs ou algo assim, mas para usá-lo via API é poderoso, pois só precisa de 3 mil milhões de parâmetros, o que o torna muito veloz e, portanto, também muito barato. Fiquem de olho no Qwen 3 Next, é um modelo interessante.
E o MTP, que vocês lembram que vimos nos estudos de ablation do DeepSeek V3, por isso diz que tem uma arquitetura similar. Então é isso. Com isso, deixo vocês. Espero que agora tenham um entendimento da estrutura do processo científico de uma publicação científica e de como entender uma publicação técnica, que pode ser algo avassalador, mas podem começar a extrair informações valiosas disso.